Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Se você está com uma criança, você pode levar para o departamento infantil, que a gente já deu o grau lá. Então você fique à vontade de levar a sua criança para ali. Durante a pandemia, a gente não tem, como a gente normalmente fazia, juntado todo mundo aglomerado aqui para orar. Então, você já pode carregar seu filhote para lá. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje de manhã o culto foi também uma bênção. Nós celebramos essa manhã com o Dom Ximenes aqui, 49 anos do ministério dele. Veja que alegria. 49 anos do ministério de Dom Ximenes. Tivemos uma manhã muito feliz aqui. E eu vou hoje direto ao ponto. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu tenho um amigo que ele não é... Eu não vou nem dizer que ele não é cristão, porque ele é cristão. Ele só não é da nossa igreja. Ele ainda não tem igreja, mas ele é um cidadão que está se rendendo a Jesus. Ele fez o cursilho. Mas ele critica muito a nossa igreja e eu não tenho como agradar ele. Você sabe que você não pode agradar todo mundo, né? Porque ele reclama comigo. Eu sou um pastor musical, eu gosto de música, não tem jeito. E ele diz assim: Ivan, olha, eu até gosto quando tu prega, rapaz, é direitinho. Eu gosto da Eucaristia e tudo. Ele veio do mundo católico, ele gosta dos sacramentos. Mas é muita música, eu não aguento não. Negócio de 1h30 de culto com música demais, ele não gosta não. E eu, quando estava preparando essa mensagem, eu só me lembrava dele. Porque hoje eu quero compartilhar com vocês a razão de tanta música. A razão de nós estarmos aqui todo domingo e toda quarta-feira. E por que se canta tanto? E por que se louva tanto? Por que se adora tanto? Não podia ser assim, canta 2 musiquinhas, faz um sermão, faz a Eucaristia, vai para casa, uma homiliazinha rápida, 45 minutos estava resolvido, eu voltava para assistir o jogo, qualquer coisa, né? Mas não, pai, porque quando a gente ama o Senhor como a gente ama, a gente quer muito louvar o Senhor. E o que nós fazemos aqui, eu fico tentando explicar a ele, é que, meu irmão, não é para a gente obrigação, nós amamos louvar ao Senhor. E eu escolhi esse Salmo 117, porque esse Salmo 117 fala disso. Louvai ao Senhor, gentios, louvai todos os povos. Ele começa e termina com aleluia. Se você quiser enrolar alguém um dia, eu tenho 3 filhas e eles me enrolam, ou pelo menos eles pensam que me enrolam. E se você quiser enrolar alguém um dia, e alguém disser assim: você lê a Bíblia, você leu a Bíblia, leia pelo menos um capítulo da Bíblia, aí você lê o 117, porque só tem 2 versículos, é esse que a gente leu. É o menor salmo e é o menor capítulo da Bíblia. Então estou dando logo os macetes para você. Você pode dizer a verdade, eu li um capítulo por dia, o 117, 2 versículos. Agora esses 2 versículos são lindos, porque falam do louvar ao Senhor. Nem todo mundo sabe, mas a gente gosta muito de dizer aleluia, e a gente termina todo o culto nosso, né, no poder do Espírito Santo, aleluia. O que é que significa aleluia? Aleluia significa louvado seja Deus, louvai ao Senhor. Isso é o que significa aleluia, elogiar, dar a devida honra ao Senhor. E esse versículo 1 diz isso, louvai ao Senhor. Agora, eu quero me concentrar nessa mensagem hoje no versículo 2 do Salmo 117, que diz por que a gente louva, por que a gente canta tanto, por que a gente faz questão de vir aqui. A resposta está no versículo 2. E eu não sei se você tem essa curiosidade, eu tenho curiosidade de olhar as diferentes traduções das Escrituras. Você sabe que você tem a Bíblia na linguagem de hoje, tem a nova tradução da linguagem de hoje, você tem a Bíblia em várias traduções diferentes, né? Eu tenho curiosidade. E eu fui me animar a ver esse versículo 2 em diferentes traduções. E uma tradução, chama a NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, o versículo 2, nós louvamos ao Senhor porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade dura para sempre, aleluia. Ele fala em amor leal e em fidelidade. Outra versão, que é a Revista e Atualizada, diz assim, louvamos porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. É também muito bonito. Mas eu prefiro a tradução da Revista e Corrigida. Tradução Revista e Corrigida diz assim, louvamos ao Senhor porque a sua bondade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Então, quando alguém lhe perguntar por que você vai tanto para a igreja, por que você
canta tanto, porque você louva tanto, você tem pelo menos duas razões. Você tem muito mais do que isso. Mas você tem pelo menos duas razões. E o salmista diz que as duas razões são porque Ele é bom, benigno e nos ama, e porque a sua verdade e fidelidade duram para sempre. Amém? Isso parece ser simples, né? Mas não é. Eu, no meu tempo de pastoreio, descobri que não é. Muitas pessoas que não são cristãs ou não têm uma caminhada longa com o cristianismo, gente que está aqui hoje e que está na igreja às vezes há 5, 10, 20 anos, não consegue achar que Deus é bom. E aí não consegue se entregar ao louvor do Senhor e fica achando todo mundo doido. Se aquele pastor é doido, todo mundo é doido, o povo fecha o olho, levanta a mão, como é que pode? Porque no fundo, no coração, não compreendeu ainda que Deus é bom, a bondade de Deus. Eu sempre achei que isso era simples, mas não é. Tem muita gente que pensa assim: se Deus é bom, como é que Ele permite tanto sofrimento? Eu fico vendo aqueles vídeos, aquela realidade nossa, bem próxima aqui da nossa igreja, da nossa cidade e nas outras nações, de pobreza, de desigualdade, de gente que não tem o mínimo, não tem dignidade. Como é que Deus pode ser bom e tanta gente passando necessidade e tanta gente sofrendo no mundo? Tem gente que pensa assim. Tem gente que, para não pensar nos outros, pensa no próprio umbigo e diz assim: como é que Deus tem amor leal por mim? Como é que Deus é bom comigo e eu sofro tanto? E me acontece, Ele deixa que eu sofra esse tanto que eu estou sofrendo. Então, nem sempre isso é consciente, nem sempre isso é logicamente definido na cabeça da gente, mas muita gente não consegue louvar livremente por conta disso, porque não capitulou, não encarnou que Deus é bom por conta disso. Porque como é que Deus pode ser bom e o mundo sofrer e eu sofrer? E eu sempre fui um menino arrogante, sempre fui um menino bocão, sempre fui um menino, talvez às vezes ingênuo. E um tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que me disse isso: pai, tu é besta, você não pode crer ao mesmo tempo num Deus todo-poderoso, como você diz que o seu Deus é todo-poderoso, e ao mesmo tempo crer que Deus é bom com esse mundo que a gente vive por aí. E eu, na minha arrogância, achando que tudo era muito simples, criei uma ilustração na minha cabeça e achei que estava arrasando com ela. Eu disse assim: preste atenção. Ele disse: não, meu irmão, preste atenção. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 15, um de 13 e um de 11. E às vezes eu deixo eles sofrer. Eles sofrem porque precisam aprender. Eles sofrem porque às vezes precisam ser disciplinados. Eles sofrem para se fortalecer. Ó, meu raciocínio, como é que foi? Às vezes eles sofrem e eu não tenho nada a ver com isso, porque eles sofrem decorrente das ações deles próprios. Sei lá, eles mentem na escola e sofrem as consequências. Eles sofrem por eles mesmos e eles sofrem porque eu deixo, mas eles sofrem. E mesmo eles sofrendo, eles não têm a menor dúvida de que eu os amo e que sou bom com eles. Veja que argumento lindo. Eu estava crente que eu ia arrasar com esse argumento. Porque, veja, isso não é verdade? Isso é verdade. Eles sofrem. Eu, às vezes, deixo eles sofrerem. Aliás, eu sou, às vezes, a causa do sofrimento deles, quando eu proíbo de jogar videogame, ou quando eu digo não para alguma atividade. Eu que faço eles sofrerem. Mas eles não têm a menor dúvida de que eu os amo e de que eu sou bom. E olhem que eu não sou Deus, não sou bom como Deus. Mesmo assim, ele não tem dúvida. E eu achei que esse argumento era um argumento para torar a boca do balão. Mas não foi não. Porque esse meu amigo disse um negócio que me quebrou. Meu amigo disse assim: olha, é muito diferente o que você está dizendo aí. Porque você, diferente do Deus que você diz que tem, você não é todo poderoso. Então, eles acham que você é bom e eles sofrem, porque eles sabem que você, muitas vezes, não tem como impedir o sofrimento deles. Uma besteirinha, um videogame que eles não vão, uma festa que eles não vão, mas às vezes tem sofrimento que eles sabem que você não pode resolver, diferente de Deus, porque Deus é todo poderoso. Deus, em tese, pode todas as coisas, e se Ele pode todas as coisas, por que Ele não intervém e não passa por cima para impedir que eu faça as coisas que me fazem sofrer?
Então você não pode se comparar com Deus, porque você não é todo-poderoso, mas Deus é todo-poderoso. Aí eu me quebrei assim, né? Eu disse, é verdade. Mas aí eu não vou ficar por baixo da discussão, não gosto disso. E fiquei elaborando, e é muito bom quando você debate, né? Eu gosto muito de debater, porque é no debate que você vai elaborando, vai construindo o raciocínio. E aí eu virei para ele, quando ele disse isso, que Deus poderia intervir, aí eu virei para ele e disse, mas rapaz, é muito engraçado. Tu não quer obedecer a Deus. Tu quer viver do jeito que tu queres. E aí, na hora que tu vives e sofres as consequências da tua própria vida, aí tu quer que Deus acabe com o teu livre-arbítrio, intervenha para mudar a situação, para tu não sofrer. Ou seja, quando o livre-arbítrio é bom para tu, tu quer. Para tu viver do jeito que tu quer. Tu não está nem aí para o que Deus está dizendo. Agora, quando o livre-arbítrio é ruim para tu, aí tu quer que Deus intervenha. Ou seja, tu quer ser Deus. Tu quer decidir tudo por Deus. E nós somos assim, aliás, desde o Éden que nós somos assim, porque quando Deus disse que não podia comer daquela fruta porque era do conhecimento do bem e do mal, e nós comemos, nós queríamos ser Deus. Adão e Eva queriam ser Deus, queriam ter isso. E nós às vezes queremos ser Deus, e nós oramos sempre, e olhamos para Deus, e julgamos a bondade de Deus, sob a nossa perspectiva. Nós oramos com vontade o Pai Nosso quando diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou então quando a gente diz assim, livrai-nos do mal, intervém e livra-nos do mal. Isso a gente ora bem. Mas a gente ora mesmo assim, cumprindo tabela, só porque está lá dito e a gente decorou, seja feita a tua vontade e venha o teu reino. A gente não consegue equilibrar isso. É sempre na nossa perspectiva, na perspectiva do meu pão e da minha proteção, e nunca da vontade dele e do reino dele. E meus irmãos, nós não podemos julgar a bondade de Deus a partir da nossa perspectiva. Deus é bom, mesmo que você sofra. Não dá para você escolher o livre-arbítrio quando bem lhe entender e querer que Deus intervenha quando você quiser para impedir que você sofra. Nós não queremos é sofrer, porque nós somos muito impacientes. Agora, Jesus sofreu morte de cruz, sofreu perseguição, sofreu tanta coisa que eu não gosto nem de falar porque dói no coração, mas nós não queremos sofrer. E aí a gente acha que Deus não é bom. Foi o imperador Júlio César que disse uma frase que parece absurda, mas não é absurda não, é verdadeira. Júlio César diz assim: é mais fácil encontrar homens que irão se voluntariar para morrer do que encontrar aqueles dispostos a suportar a dor com paciência. Se chamar um camarada para ele ser kamikaze, às vezes ele vai, mas se disser assim, vai passar 3 anos no deserto, ele não quer. Porque nós não queremos, nós não temos paciência com o sofrimento, a gente acha que se a gente sofre, Deus não é bom. E se a gente sofre, Deus não é bom, nós não louvamos ao Senhor. Nós não louvamos ao Senhor com a intensidade que nós devemos louvar ao Senhor. E o nosso bispo sempre diz aqui, tem sofrimento sim, que é pedagógico, que nos ensina, que nos fortalece. Outros, e a maioria talvez dos nossos sofrimentos, são consequências dos nossos próprios pecados, decorrentes do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós oramos para que Deus intervenha, muitas vezes, mas nós não fazemos nada para mudar esse sistema. A gente reclama das tragédias ecológicas, mas nós não mudamos nada na ecologia, a gente só acaba com o nosso planeta. E a gente acaba com o planeta, não cumpre o mandato de Deus, que é cuidar da natureza. E aí quando aparece um tsunami, quando aparece uma tragédia, a gente fica sem entender porque Deus permitiu isso. E a gente está o tempo todo olhando para o nosso umbigo, para os recursos de agora, gastando todos os recursos naturais que a gente pode para agora, e reclamando de Deus e da natureza de Deus, quando as coisas naturalmente acontecem. Porque nós só olhamos para o nosso umbigo, nós só olhamos para a nossa experiência. Mas eu quero dizer a vocês o que a maioria de vocês já sabe. Pode ter tragédia que for, você pode estar sofrendo o que for agora, você pode ter dúvida, você pode estar passando por um problema, seja qual for, de saúde ou qualquer outro, mas Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, e nós o louvamos, como diz a canção, não pelo que Ele faz, ou pelo que Ele pode fazer, ou como Ele poderia intervir, nós o louvamos por quem Ele é. Amém? E aí tem algo um pouquinho mais profundo, antes da gente continuar. É porque às vezes a gente quer julgar a bondade de Deus pela nossa atitude,
E a gente diz assim, mas eu fui tão bonzinho, por que Deus fez isso comigo? Eu fui um bom moço, eu fui um bom marido, um bom pai, um bom pastor, e Deus fez isso. Tem gente que pensa assim. Há um rabino muito conhecido, muito inteligente, chamado Harold Kushner. Ele escreveu vários livros fantásticos. O best-seller dele foi em 81. E embora ele seja um gênio, inteligentíssimo, a teologia dele é completamente diferente da nossa. Obviamente, ele não é cristão. E ele diz assim, o título do livro dele é assim: Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E ele erra porque a gente sabe que não tem pessoas boas. Eu e você somos pecadores, a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Mas o pensamento dele é o pensamento da cultura. A cultura e o mundo acham que a gente é bom. Aqui está cheio de bom moço e boa moça, está cheio de bom marido e boa esposa, está cheio de bom sócio, está cheio de bom empregado e bom empregador. A gente acha que a gente é bom, porque tem gente que está agora assistindo Caldeirão do Hulk, não, agora mudou, né? Domingão do Hulk, e a gente está aqui na igreja, a gente acha que a gente é melhor do que as pessoas. Tem gente que está tomando uma cachaça em algum lugar e a gente está aqui louvando a Deus, a gente acha que a gente é bom, e se a gente é bom, Deus tem a obrigação de ser bom com a gente. Veja que coisa louca que a gente pensa, e simplesmente não é assim. Há uns anos atrás, na minha família, o meu afilhado, filho da minha cunhada que está aqui, Cecília, ele pegou câncer. E nós oramos muito, sofremos muito, ele agora está curado em nome de Jesus, mas na época foi uma luta muito grande com a doença dele, ele um adolescente, cheio de vida e tendo que fazer quimioterapia, aquela luta toda. E aí, meu amigo, depois da queda, o coice, porque enquanto ele ainda estava fazendo quimioterapia, a irmã dele, minha sobrinha, foi diagnosticada com esclerose múltipla. E a nossa família estava devastada, a gente só fazia orar e chorar e clamar a Deus pela vida deles, dois. E aí um tio querido, parente meu, primo na verdade, eu chamo de tio porque ele é mais velho, que gosta muito de mim, não é cristão, mas gosta muito de mim, da minha família toda. Ele disse para mim o que todo mundo pensa. Ele disse assim, mas que coisa absurda, como é que Deus permite uma tragédia dessa na sua família? Vocês que são tão bons e que vão para a igreja. Veja. Olha o que estava na cabeça dele, que Deus não tinha direito de permitir, Ele teria que intervir e não poderia permitir que nós sofrêssemos porque eu era pastor ou porque a família cria em Deus, era temente a Deus. Olha, é assim o pensamento do mundo e muitas vezes é assim o nosso pensamento. Porque o ímpio prospera, o salmista pergunta, por que aquela irmã arruma um marido e eu não arrumo? Porque fulano faz e eu não faço. A gente acha que porque a gente é bom, Deus tem que ser bom. E Deus está dizendo a você, Ele é bom de todo jeito. Ele é bom de todo jeito. Jesus perfeito sofreu e nós podemos sofrer, mas Ele é bom e o diabo não presta. Então o salmista diz, e agora eu vou para o segundo e último ponto. Louvai ao Senhor todos os gentios e todos os povos, porque a sua benignidade é para conosco, a bondade de Deus, você crê. E em segundo lugar, porque a sua verdade é para sempre. Ou em outra tradução, a sua fidelidade é para sempre. A verdade do Senhor é eterna. Meus irmãos, eu vou dizer a vocês isso, vocês já sabem, mas eu vim aqui para lembrar a vocês. Muita coisa muda, viu? A cultura muda, usos e costumes mudam, política muda. Tudo muda. A verdade do Senhor não muda. Ela é eterna. Regras mudam. Princípios de Deus são eternos e não mudam. A humanidade já viveu Primeira Guerra, Segunda Guerra e muitas outras guerras. A humanidade já viveu outras pandemias e agora essa pandemia da Covid, desastres naturais, a história é cíclica e se repete, muita coisa vai mudando, mas a verdade do Senhor é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Desde a antiguidade, diz o profeta, ainda não se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, diz o profeta, ainda não se viu ou se ouviu de um Deus que trabalha por quem nele espera. Se você espera no Senhor, pode mudar tudo, mas a palavra dele não muda, a verdade dele não muda.
reverendo Billy Graham tem uma frase que todo mundo conhece: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã de manhã. Amanhã de manhã vai ter notícia, as coisas vão mudar aparentemente, mas a verdade do Senhor não muda. A boa literatura cristã, os clássicos da literatura cristã, tem 1.500 anos, 1.600 anos, 1.700 anos, 800 anos. Sabe por quê? Porque a literatura cristã é baseada numa verdade que não muda. A verdade é a mesma. Quando os pais da igreja escreveram, quando Agostinho lá atrás escreveu, a verdade do Senhor é a mesma. Meus irmãos, isso é muito sério, porque você é exposta e a sua família todos os dias a verdades que são hoje e não são amanhã. O que o jornalista lhe diz, o influencer lhe diz, o tiktoker, o youtuber, o jogador de futebol ou o artista, o que você segue, o que eu sigo, eles vão lhe dizer 500 coisas, eles vão colocar no seu coração milhões de coisas que são hoje, amanhã já não são, modinha de todo jeito, mas eu e você viemos aqui hoje e voltamos aqui na quarta e no outro domingo e eternamente até que Jesus volte, porque aqui é o lugar onde nós não ouvimos algo que vale para hoje e não vale para amanhã. A gente vai pregar a mesma palavra que se pregava há 2.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás, enquanto eu for pastor dessa igreja, e daqui a 200 anos, se Jesus não voltar ainda, nós vamos estar pregando a mesma palavra. A mesma palavra. O mundo valoriza a flexibilidade, a adaptabilidade, mas nós adoramos a rocha eterna. Nós não adaptamos, não flexibilizamos, nós continuamos pregando o bom e velho evangelho do arrependimento. Onde a gente, ao invés de dizer que algo não é mais pecado, isso era pecado há 1.500 anos atrás, agora não é mais pecado. Em vez de dizer isso, porque isso é o mundo, isso é a modinha, dizer o que é pecado, a gente diz assim: não, isso continua sendo pecado, mas eu me arrependo e confesso, Ele me cura e me liberta. É isso que você veio fazer aqui. É por isso que a gente vem sempre, porque você está ouvindo aqui 30 minutos de mensagem e depois você vai para casa. Quantos minutos de influência do mundo você e sua família e seus filhos recebem? Quanto tempo de televisão e de internet você se expõe, dizendo a você que você só vale o que você tem, dizendo a você que você só vale o que lhe seguem nas redes sociais, dizendo a você que você só vale com determinada estética, ou se você tiver alguma conquista, você passa o tempo todo ouvindo que você só vale o que alguém acha que você vale, e você vai ficando ouvindo isso, vai ficando doente, vai ficando ouvindo isso, e você precisa vir para cá sempre, porque aqui é onde você vai ouvir o tempo todo: você vale o sangue de Jesus no Calvário. O maior preço de todos. Ele ama você. Você não vale o que dizem, você vale o que Deus diz. É isso que você precisa ouvir. É por isso que nós louvamos ao Senhor. E é por isso que vocês acham que a gente é doido. Porque a gente louva ao Senhor com tanto afinco. É porque foi uma obra tão linda que Ele fez naquela cruz do Calvário para me libertar, para lhe libertar. Foi algo tão maravilhoso que Jesus fez, que eu não consigo não louvá-lo com entusiasmo. Não consigo, porque foi algo que mudou a minha vida e que provavelmente mudou a sua vida. Se não mudou ainda, vai mudar a partir de hoje. Mas você precisa louvar, como diz o salmista, porque Ele é bom, mesmo que você não sinta que Ele é bom, como às vezes meus filhos não sentem que eu sou bom, mas eu sei o que é melhor para eles e Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe mais, e não só porque Ele é bom, porque a verdade dEle é eterna. Você pode confiar agora que daqui a 10 anos vai valer o que Ele lhe disse, porque passa tudo, mas a palavra não passará. O mundo tenta calar essa verdade. Vão dizer que tudo tem que ser flexibilizado, que tudo é porque a gente é fundamentalista, porque a gente é hiperconservador, as coisas não são bem assim. Não pense que isso é de hoje não, desde a época de Jesus já queriam relativizar, e há muito tempo que essas heresias, todo mundo quer calar a igreja, porque nós temos a verdade que é eterna, e ninguém gosta disso, porque a verdade que é luz expõe a sombra do coração de quem não crê.
Por isso que perseguem a igreja. Agora, se você for perseguido por essa verdade que é eterna, não chore, se alegre, porque a Bíblia diz que você é um bem-aventurado. Bem-aventurados sois quando fores perseguidos por conta dessa verdade que é eterna. E é melhor ser perseguido hoje por uma verdade que é eterna do que você ser louvado hoje por uma coisa que termina daqui a uma semana. Amém? Vou terminar esse sermão somente dizendo a vocês que eu não sou doido, eu não vivo no outro mundo, eu sofro, eu choro, os pastores choram, todos os líderes choram, a gente sofre, a gente se aperreia. Mês passado tive uma dor muito grande da minha família. Esse mês Paula já começou o mês passado Paula doente, e era um problema na lombar, um problema no pé, e eu peguei Covid. Já imaginou um camarada hiperativo, doido, feito eu, trancado numa quarto 10 dias, e ela é bem chata, ela me deixou trancado no quarto mesmo 10 dias, não deixou eu sair nem do quarto, nem a cachorra ela queria deixar eu entrar para eu alisar. E ela sofrendo, Paula com tendinite na mão, e com dor na coluna, e com dor em tudo quanto é, tendo 3 filhos para tomar conta, e é 3 filhos meio mala sem alça, eu estou olhando para um ali meio mala, e aí, ainda mais tendo que trabalhar, e ela sofrendo, e eu não podia fazer nada, eu só podia ler a Bíblia e orar, e eu estava lá numa noite com o violão na mão, no meu quarto, porque pelo menos o violão ela deixou eu entrar no quarto com ele, e Deus me lembrou de uma canção e eu gravei no celular, porque nem para fazer uma serenata para ela pela janela ela deixou. Aí eu peguei o violão, gravei no celular uma música de louvor ao Senhor e mandei pelo WhatsApp para minha esposa que estava no quarto do lado. E ela sofrendo muitas dores. E ela responde com aqueles emojizinhos de lágrimas nos olhos, dizendo assim: amor, a gente passa por perrengue, mas nós louvamos ao nosso Senhor, porque Ele é bom, e a sua verdade é para sempre. E eu não sei qual é o perrengue que você passa, eu sei que você passa, mas no meio do seu perrengue, eu vim aqui para lhe dizer, você vai receber alguém vai lhe dizer aí, ou então você vai sair daqui para ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém, para dizer para esse alguém, que no meio desse perrengue, Deus é bom. E a verdade dele dura para sempre. Amém. Não louve para Deus mudar a sua situação. Eu vou terminar agora com isso. Pode chegar aqui. Ela disse que ia terminar umas 3 vezes, não terminei. Mas agora eu vou. Pode vir. Preste atenção. Isso é muito importante, porque isso foi Deus que está me dizendo agora. Preste atenção. Não vá louvar com barganha para Deus mudar e intervir, não. Não fique louvando para ser boazinha ou bonzinho para Deus mudar o seu coração, não. É o contrário. O seu louvor é fruto de um coração que está no céu. A terra está aqui com muitos problemas. No mundo teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. Você não louva para nada acontecer, você louva porque já aconteceu no seu coração. O seu coração tem que estar no céu. As pessoas que mais sofreram no mundo, Paulo e Silas lá em Atos dos Apóstolos, sofrendo numa prisão podre e fétida, cantavam de meia-noite e ninguém entendia como é que eles cantavam. Cantavam, e Tertuliano, o pai da igreja, disse assim, eles cantavam porque as pernas nada sentem no tronco da prisão quando o nosso coração está no céu. Vitor Frankl e muitos outros cristãos nos campos de concentração nazista, sofrendo e louvando, porque o coração deles estava no céu. E eu não sei como é que está você agora, mas eu sei que o seu coração vai para o céu agora. O seu louvor é fruto do seu coração no céu. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Precisando? Não importa. O seu louvor é o céu no seu coração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.